Meus irmãos, mais uma vez, bom dia para todos, que a graça do Senhor esteja com todos. Crianças, nós vamos ler um texto da Bíblia agora. Eu sei, meus irmãos, que para as crianças às vezes não é tão fácil elas acompanharem o tempo todo, e a gente tenta ser breve, mas nem sempre dá. Mas olha, preste atenção, desenhe na sua mente, se você não quiser desenhar no papel, mas pode desenhar no papel também. O texto que nós vamos ler, ele vai falar o pano de fundo ali, o ambiente ali, é de Deus enviando lá do céu um anjo chamado Gabriel. E esse anjo ele vai chegar na casa de uma jovenzinha, talvez 12 a 15 anos, não dá para a gente precisar, 13, chamada Maria. Maria estava lá na sua casa. O que uma menina de 13, 14 anos faz em casa? O que ela faz? Como que ela... Quais são os afazeres de uma menina nessa idade? Com certeza, Maria estava fazendo seus afazeres, ajudando sua mãe, cuidando de coisas que eram de responsabilidade dela, trabalhando. E a palavra de Deus chega, então, a mensagem de Deus chega para ela naquele momento, naquele ambiente daquela casa, e aí se desenvolve, então, um diálogo entre ela, a mensagem de Deus e os questionamentos iniciais de Maria. Pensem nisso e podem fazer da forma como vocês acharem bem. Abram suas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 26 até o 38. Esse será o nosso texto. Eu vou deixar também a minha Bíblia aqui aberta nesse. Eu estou lendo, meus irmãos, eu transcrevi aqui na Almeida Revista e Atualizada, tá? Só para vocês conseguirem. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, verso 26, tá, de Lucas 1, da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem nenhum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. 37, 38. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, só para a gente pensar, eu falei de Maria, ela estava fazendo os afazeres da casa como uma menina dessa idade faz, uma mocinha, e ela estava ajudando na sua casa de alguma forma. O que acontece aqui, que a gente vai ver, é que a vida de Maria, ela muda totalmente a partir desse tempo. Mas além daquilo que nós vemos como uma normalidade na vida de uma menina de 13, 14, 15 anos, porque ela vai se casar depois, mas ela vai gerar um filho que não é de uma condição natural, normal no sentido da concepção. Ela vai gerar essa criança,
Mas mais do que isso, a vida dela é como se virasse totalmente, porque por causa dela gerar esse filho, virão perseguições. Eles irão para o Egito, por exemplo, porque Herodes tentará matar essa criança. Vai ter um tempo, com 12 anos de idade, quando Jesus está com 12 anos de idade, que eles estarão indo a Jerusalém para adorar. E essa criança vai ficar lá no meio dos doutores lá no templo. E de repente eles voltam e talvez um acha que está com um, o outro acha que está com o outro. O pai acha que está com a mãe acha que está com o pai, essa criança fica lá, e eles voltam já, longa viagem que tinham feito de onde eles estavam, para Jerusalém para achar essa criança. Mas Maria vai recebendo a informação de que de fato vai consolidando no seu coração que esse é o Filho de Deus, e que ele um dia será pregado numa cruz. Maria vai conviver com o filho que ela vai gerar, mas que ela não vai poder tê-lo para sempre, e ela vai precisar compreender isso também. Bom, vamos ver isso, esperamos de uma forma que os irmãos consigam absorver para a glória de Deus. A gente já viu semana passada, meus irmãos, dentro dessa perspectiva do advento que nós estamos falando nesse mês de dezembro todo, sobre a necessidade de um Salvador e o nosso estado natural. O Lucas ensinou isso na EBD, sempre olhando para as Escrituras Sagradas, e nós trouxemos também algumas mensagens pensando nisso, o Deus que providencia, por causa disso, um precursor que anuncia a vinda desse Salvador, e também o Deus que, nesse operar dele, traz um Consolador. Havia, meus irmãos, algo que muitas pessoas não pensam sobre isso. Havia uma ansiedade, um desejo pelo Messias e pelo Consolador, e Deus providencia o Consolador, sim, para que ele traga paz aos nossos corações. E hoje nós vamos falar então, ainda continuando, Lucas fala na EBD, a necessidade do Salvador, a nossa esperança, olhando para o anúncio angelical, o anúncio da chegada desse Messias. É uma coisa que assustou aqueles dias. Quando nós olhamos para Isaías, aquele povo ficou admirado quando eles olham para a profecia de Isaías sobre o servo sofredor. Mas vai ser dessa forma que Deus vai nos resgatar do nosso pecado? Como pode dessa forma? A cruz, o sofrimento, a dor. Sim, as formas como Deus opera, elas quebram as nossas expectativas humanas, aquilo que nós criamos nas nossas mentes. A vida do Messias, então, ela não foi uma necessidade que Deus percebeu no meio da história da criação, ou percebeu só depois da queda. Deus não teve essa percepção nesse momento da queda. Ela não acontece, ela já estava planejada por Deus antes que tudo fosse criado. Precisamos lembrar que Deus é o Senhor onisciente e Ele sabe de todas as coisas. Para Deus é um presente contínuo. Para Deus não há passado, não há futuro. Tente entender e conviver com essas maravilhas de Deus. Efésios 1,4 diz assim: assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já planejou a minha e a sua redenção. Louvado seja Deus por isso. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, esse que nos resgatou do nosso pecado, sendo Ele eterno, a Bíblia afirma isso sobre Jesus, Ele já partilhava desde a criação. Então Cristo é eterno, Ele participou da criação de todas as coisas. Ele estava com Deus Pai nesse plano criador, mas não somente criador, mas também redentor,
porque Jesus é eterno. Na sua oração, em João 17,5, ele diz o seguinte: e agora glorifica-me, ó Pai. Jesus, estando aqui na terra, diz isso: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Uns dias atrás, lá em Minas, alguém chegou lá em casa, um dia da semana, para me apresentar-nos a palavra de Deus, e ele rapidamente entrou em Jesus, mas não como filho de Deus. Foi muito rápido, né? Então foi fácil eu apontar para ele: não, Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é Deus. Você não crê nisso? Não, mas a Bíblia é clara sobre isso. Então, meus irmãos, às vezes isso é histórico, isso faz parte, infelizmente, de uma herança de interpretação, onde se separa Jesus de Deus, a própria divindade de Cristo, ou então se coloca Maria como mãe de Deus. E dentro desse texto mesmo que nós lemos, embora não vou fazer essa abordagem, se Jesus é Deus, ele é eterno, e ele se faz homem para morrer e dar a vida por nós. O texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, ele vai encontrar a sua raiz bem ampla no Antigo Testamento, desde os primeiros anúncios da nossa remissão ou do nosso resgate, lá em Gênesis 3,15, quando o homem soube já sob a queda, então Deus anuncia o resgate em Cristo Jesus. Não aparece lá a palavra Messias, mas aparece claramente a expressão que aponta para a nossa redenção, a redenção da nossa alma do cativeiro promovido pelo diabo e seus seguidores. E depois ele é seguido nas profecias pelos patriarcas, Abraão, Moisés também, profeta, vai falar, os demais profetas vão anunciar. Acabamos de ler a profecia de Isaías anunciando o Messias Salvador. Os reis vão profetizar. E aqui em Lucas nós deparamos com o seu cumprimento. Deus está cumprindo agora aquilo que ele prometeu, a nossa redenção. E ela vai se dar dessa forma que o anjo anuncia para Maria. Lucas, meus irmãos, ele pesquisa, ele não é um apóstolo, ele não é um dos discípulos de Jesus, mas ele escreve esse evangelho. E Lucas, por não ser esse discípulo, era médico, ele era um pesquisador por natureza. Lucas era muito minucioso no que ele fazia, e ele escreve esse evangelho de Atos interessado a alguém chamado Teófilo, provavelmente um homem da autoridade romana, uma grande autoridade ali em Roma. Isso é mais possível. E ele diz no verso 3, lá no verso 3, que depois de acurada a investigação de tudo, desde a sua origem, ele vai à pesquisa. Lucas usa muito de Marcos, mas ele vai, pesquisa, ele procura as pessoas, ele vai atrás delas, ele pergunta: o que você viu de Jesus? Você conheceu Jesus? O que você pode me falar dele? E Lucas começa então a descrever o seu evangelho para atender as dúvidas desse Teófilo, desse evangelho, vai chegar ao coração de todo aquele que o lesse, ou que o lê. Os versos 26 e 27 que nós lemos aí, os irmãos que mantêm a sua Bíblia aberta, ele apresenta como sendo uma introdução desse, quando o anjo chega, ali é uma introdução à mensagem que Deus vai mandar. Portanto, ela vem de Deus, é uma mensagem celestial, e chega para Maria, bem específica, para Maria. O anjo vai até Maria, naquela residência, naquela casa, através de Gabriel. Esse é o anúncio mais esperado, meus irmãos. Eles esperavam o Messias. O Messias era aguardado. O Messias, eles sabiam, Israel sabia que era a solução para o mal, para a tristeza dos seus corações, para a falta de paz. Embora eles tivessem uma perspectiva, diferentemente das profecias,
Eles aguardavam o Messias dito lá por Moisés, lá atrás, o Messias dito pelos profetas, era muito aguardada ali em Israel. Eles estavam esperando essa mensagem. É como se as atalaias que ficavam sobre os muros da cidade no Antigo Testamento, eles ficavam 24 horas ali tomando conta, aguardando a chegada da notícia, ou de alguma notícia. Assim era o povo aguardando a chegada do mensageiro que anunciaria o Messias dos judeus. Israel cria e ele aguardava a promessa da vida desse Messias, dessa parte de Deus. É como se o céu se manifestasse ou viesse até a terra, Deus se manifestasse dessa forma. E Gabriel traz essa notícia, porque Deus nunca se esqueceu das suas promessas, e aqui a gente precisa lembrar da fidelidade de Deus. O Deus que não se esquece daquilo que Ele promete, e nós somos agraciados por sua fidelidade. Porém, os judeus, eles não criam que se manifestaria a partir da Galileia, a partir de Nazaré, não. Jerusalém, alguma região de Judá, mas Nazaré, não pode, meio estranho, né? Era uma região pobre, era uma região mal afamada entre os judeus. Ela ficava bem ali no norte, ela fazia divisa com outros povos, e ela estava muito recheada de gentios, costumes estranhos. Dali, meus irmãos, ali acontecia muitas coisas, e o povo judeu, ele criou uma separação meio que invisível entre a região da Galileia e a região sul de Jerusalém. Em dois momentos, pelo menos, a gente vê a reação dos judeus com desdém, quando eles falam do Messias como sendo lá da Galileia. Eles estavam com desdém. Ali, em João 45, 46, olha quando Jesus chama os discípulos, olha o que acontece. Filipe encontra Natanael e diz para Natanael: achamos aquele, ou seja, o Messias, aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, Nazaré, filho de José. E aí perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então esse era o conceito que se tinha dessa região em que o anjo anuncia que Jesus ali na Galileia, especificamente em Nazaré. Diante dos sacerdotes, olha o que acontece quando eles ouvem falar de Jesus. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Daqueles soldados: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Isso não é totalmente verdadeiro, porque havia profetas no Antigo Testamento que eram da região da Galileia. Mas Deus quebra, meus irmãos, todas as expectativas humanas. Cuidado com as suas expectativas, se elas não estão de acordo com Deus e com a palavra de Deus, com as profecias do Senhor. Cuidado para não levantarmos expectativas acima de alguma coisa que alguém está falando aí por aí afora como profecia, mas é uma coisa muito pessoal e não tem nada a ver com Deus. Deus quebra todas as expectativas. Ele não somente de Nazaré que vem, mas por meio de uma família cujo indício era de grande pobreza. Não era rica, não era da linhagem dos reis, mas no sentido como rei. Não era de Davi, mas sentando num trono como Davi. Aliás, quando eles vão fazer aquele momento da apresentação de Jesus, o que eles oferecem é a oferta de uma pessoa muito pobre, pombinhos, rolinhas. Era a oferta mais simples e mais pobre que poderia ser dada lá no templo. A expressão, quando usa a expressão a virgem desposada, bem no começo, ela vai apontar para a realidade que ela, Maria, estava prometida em casamento para José. É aquela questão, meus irmãos, que a gente fala sobre escatologia, o já, mas ainda não. A gente fala que nós já temos a vida eterna,
mas ainda nós não estamos na vida eterna. Maria havia sido prometida, era uma questão familiar, era assim que os casamentos eram realizados. Havia uma promessa, uma fidelidade entre os pais. Maria estava prometida a José, mas não ainda junto, morando maritalmente com José. Em Mateus 1:20, José ele é exortado pelo anjo a não temer receber Maria, porque o anjo diz lá que o filho que vai ser gerado nela é do Espírito Santo. Isso para quê? Para que José ele recebesse essa mensagem vinda de Deus também, e ele ficasse tranquilo no seu coração e não deixasse Maria. E aí no verso 34, um pouco mais adiante, ainda não vou chegar nele, mas Maria vai se assustar com essa possibilidade de gerar um filho, sendo ela virgem e não convivendo ainda maritalmente com o prometido dela, porque essa era a forma como ela estava entendendo inicialmente aquela mensagem. O anjo vai explicar ela com mais clareza. Alguns dizem, meus irmãos, que Lucas, na sua minuciosa pesquisa, ele vai destacar essa expressão virgem pelo menos 2 vezes, só nesse verso 26. Ele usa a expressão virgem. Ele quer dizer, meus irmãos, ele quer dar ênfase para que os judeus olhassem para a expressão, possivelmente eles olhassem para a expressão e eles pudessem associar com a promessa de Isaías lá em 7,14. E lá diz assim, aliás, Mateus cita, conforme diz Isaías. Lucas, ele repete 2 vezes, ele dá uma ênfase à virgindade de Maria, porque lá em Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então esse texto ele vai ser associado literalmente à profecia do Messias, e aí a expressão de Isaías, vale pensar nela, Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. E a virgindade de Maria, ela é destacada pelo fato de que a sua concepção seria uma obra sobrenatural, ela viria de Deus. Jesus nasceria como qualquer outra criança, mas pela intervenção única e especial e sobrenatural de Deus. Mateus destaca lá no capítulo 1, verso 27, que José não conheceu Maria, enquanto primeiramente ela não deu à luz a Jesus. Todo esse plano de Deus, meus irmãos, ainda que envolvesse homens, pessoas, foi um plano perfeito e obedecido. Que bom que Deus conhece os corações, porque nós olharmos para Maria, uma jovem, uma menina, que no final ela vai dizer para o Senhor, ela compreende, ela vai dizer: faça-se sobre mim, cumpra-se em minha tua vontade. Esse tem que ser o final da nossa vida, o final de quando nós ouvimos a mensagem de Deus, nós podemos falar: Senhor, cumpra-se essa palavra na minha vida. E se for arrependimento, Senhor, opere esse arrependimento na minha vida. Se nos versos 26 então e no verso 27, Lucas está introduzindo com a chegada aí de Gabriel, então do verso 28 ao 30, nós temos esse encontro dele com Maria. Agora sim, ele encontra Maria, ele entra, ele vai chegar na sua casa. Lembremos, meus irmãos, que Maria está vendo o anjo Gabriel como sendo uma pessoa personificado, e ela vai identificando ele com o passar do tempo como um anjo vindo de Deus através da mensagem. Ele vai se anunciar e ela vai perceber: esse é um anjo de Deus. Ela vai perceber isso de forma bem tranquila. A fala dele então vai chamar a atenção de Maria e deixa Maria perturbada, porque, meus irmãos, tratava de uma saudação especial. E é interessante os costumes. Nós falamos na classe pela manhã como nós nos identificamos. Você é cristão, você é crente, o que eu posso detectar na sua vida? Você primeiramente, mas eu também, na sua vida, que você é crente. Isso é importante. Precisa ter alguns sinais. Aquilo que acontece no coração precisa
precisa ser externado em atitudes, em práticas, em palavras. Eles falavam, né? Palavras, atitudes, tudo se falava. Precisa ser externado. Então Maria vai identificando o anjo, a fala dele chama a atenção de Maria, ela fica perturbada, mas a saudação era uma saudação muito conhecida no meio dos servos de Deus. Era uma palavra comum, esse tipo de saudação. Alegra-te, muito favorecida. Em outras ocasiões se dirigia a homens. Deus se agradou de ti. Alegra-te, muito favorecida ou agraciada. O sentido aqui é de que é separada por Deus. É algo muito especial. É algo que Maria nem imaginava. O que vai passar na cabeça dessa menina depois? A alegria possivelmente incontida que começa a envolver Maria. E aí ele continua: o Senhor é contigo. E essa, meus irmãos, é uma palavra muito chave, que traz segurança para Maria, embora o texto não nos fale disso, mas justamente por causa de contextos. Eles conheciam a história do povo de Deus. Isso se repetia muito: o Senhor é contigo. Ela vai começar a perceber que esse que está diante dela vem da parte de Deus. Eu estou vindo da parte de Deus. O Senhor Deus é contigo. Quem não gostaria de ouvir isso? Mas nós ouvimos isso quando nós cremos em Jesus. É essa mensagem: o Senhor é contigo, quando lembrou e te salvou em Cristo Jesus. Então o Senhor é contigo é uma expressão muito repetida nas Escrituras. Em momentos que outros servos receberam também da parte de Deus essa mensagem. Lá em Gênesis 26, 24, Isaac recebe, lá diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te ele e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha que notícia importante, que boa notícia que Isaac recebe naquele dia. Gideão, em Juízes 6,12, lá diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E daí em diante, a Gideão é encorajado a guerrear uma luta aparentemente impossível, porque Deus, de fato, é com ele. É a mesma expressão que Deus vai usar para dirigir-se a Paulo no momento de grande aflição que ele passava em Corinto, embora Maria não tivesse tido acesso a isso, mas é uma verdade bíblica. Lá diz: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ele encoraja Paulo, como o anjo está encorajando Maria naquele momento. Nesse contexto desses anúncios que o anjo faz, que Deus aparece a essas pessoas, os ouvintes eles se assustam, e até mais, meus irmãos, por começar a identificar que Deus estava falando com eles. Havia um grande temor. Basta lembrarmos de Isaías, quando ele vê, Deus assentado no trono. Ele não vê Deus com toda a clareza, mas ele identifica Deus como Senhor do céu e da terra, está sentado no trono, no grande trono do universo, e ele vê a majestade de Deus. Depois desse susto, segue sempre uma segunda mensagem: não temas, fique tranquilo, como ele fala aqui para Maria, quando dá a sua missão. Tratava-se de uma manifestação graciosa, então, de Deus para o mundo todo, em que Maria seria esse instrumento de Deus, escolhido pelo Senhor. E aí, então, nos versos 31 ao 33, o anjo anuncia o chamado de Maria para a tal missão. Agora ele vai chamar Maria. Ora, a sua missão, ela é a seguinte. E esse chamado, então, ele apresenta todas as minuciosidades de que Maria precisava ter conhecimento.
o suficiente para ela compreender que isso vem de Deus e que ela está nesse plano de Deus. Ela estaria de maneira honrosa servindo aos propósitos de Deus nessa concepção. À medida que o anjo vai falando, Maria vai percebendo a sobrenaturalidade desse evento que está por vir. Primeiro, o nome do filho já foi definido pelo próprio Deus, ele se chamará Jesus. Isso é bem enfático, ali é bem claro, ali em Mateus capítulo 1. O nome dele é Jesus, o nome traz sentido da sua missão, pois é uma combinação do nome de Deus, Yahvé, Deus, com Yachá ou Yeshua, que é Salvador, que é libertador, resgatador. Então o significado é o Deus que salva, e essa é a missão do Filho, salvar o homem de seus pecados. Mateus vai dizer isso, que ele veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. Então há mais de 2000 anos, daquele tempo de Maria para trás, essa promessa era aguardada por eles. Ele será grande não por ser descendente de Davi, mas por vir da parte de Deus e ser o verdadeiro rei que reinará com justiça, com poder, com equidade, como nunca houve ou haverá no mundo, ou mesmo em Israel. Será chamado Filho do Altíssimo, palavra que aponta para Deus, aquele que está no céu acima de tudo e de todos, o Criador e o Consumador de todas as coisas. Sim, ele será chamado Filho desse Altíssimo. O Altíssimo, meus irmãos, é uma posição aqui muito maior do que nós podemos imaginar como alguém que tem alguma posição no mundo, de alteza, como nós muito vemos nos filmes com relação aos reis. Não será fruto de um relacionamento humano entre um homem e uma mulher, mas uma ação poderosa de Deus. Esse fato, meus irmãos, ele é coberto de sobrenaturalidade. Se Deus não agir, isso não acontece. Precisava ser assim, precisava vir de Deus, precisava ser puro, precisava ser santo, ainda que Cristo vai nascer com a sua humanidade e a sua divindade, as duas coisas coexistindo na mesma pessoa. Receber o trono de Davi, então, e também o reino que não terá fim, no verso 33, vai implicar no cumprimento da promessa de Deus que ele faz lá no passado para Davi. Se você pegar 2 Samuel capítulo 7 e ler, você vai encontrar isso, verso 16, de uma forma específica. Lá a promessa para Davi, do próprio Deus: Davi, você não vai construir templo, mas teu reino, ele será infinito. E isso vai se cumprir, meus irmãos, única e exclusivamente em Cristo Jesus. Não um rei que se senta no trono terreno. E da linhagem de Davi, então, José era da linhagem de Davi, o texto fala: Deus vai suscitar o rei eterno sobre Jacó, aqueles que verdadeiramente pertencerão ao reino de Deus, ao eterno Deus, aqueles que farão uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. A promessa é para esses. O significado aqui de Jacó, ele é muito mais amplo do que a sua restrição dada somente a Israel. É aqueles que creem em Jesus Cristo e que crerão em Jesus Cristo, por eles serão recolhidos no mundo todo. Mas seguindo, os versos 34 até o 38, eles são repletos de cumprimentos proféticos aí. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus é cheia de profecias e seus cumprimentos. Alguns já se deram, alguns se darão. E que esses que já se deram sirvam para você de fortalecimento e encorajamento para crer que um dia todas as coisas serão consumadas. Um dia haverá um céu, um novo céu e uma nova terra. E um dia nós estaremos fazendo parte desse novo céu e nova terra. É para isso que Deus está nos resgatando em Cristo. É para isso que veio o Filho de Deus. O anjo então está trazendo à memória de Maria as alianças de Deus com o seu povo. Deus fez alianças e Ele vai cumprir as alianças. E Deus fez uma aliança de redenção após a guerra. E Deus está cumprindo essa aliança. Então,
Por tudo isso, é até muito natural a pergunta de Maria, porque ela nem casada era, e ela está tentando compreender essa profecia. Ela não compreendia como isso poderia se dar. Gabriel explica e crava que este não será o filho de homem, mas o filho de Deus. Ela geraria o filho de Deus, pois uma providência do poder dele e do Espírito Santo se manifestaria em Maria. Ela seria coberta, o Espírito Santo de Deus desceria, como desceu no batismo lá em Jesus, como se manifestou descendo em Pentecostes, cobriria Maria e o poder de Deus, a ser fecundada pelo poder de Deus. Não houve intervenção humana. Será o Filho de Deus e não gerado então por esse relacionamento humano. Isso nos traz então a memória, meus irmãos, traz a nossa memória a obra que a Trindade faz na vida das pessoas. Deus tem operado como Deus trino, desde antes da fundação do mundo. Nós já citamos Jesus Cristo presente, mas o Espírito Santo o tempo todo presente. Lá na criação, diz que enquanto Deus criava as coisas, pairava sobre as águas o Espírito Santo de Deus, ali em Gênesis 2. João 1 nos deixa claro que sem Cristo nada do que foi feito se fez. Então a Trindade está operando em nosso favor para nos abençoar. É a unidade da Trindade que deve servir de modelo e exemplo para a unidade da igreja como o corpo de Cristo. Ela está presente agora pela ação de Deus e do Espírito Santo na concepção de Jesus Cristo através de Maria. E Maria jamais teve por usurpação e prerrogativa ser a mãe de Deus, como é muito dito em alguns círculos cristãos. Ela não teve por usurpação tal vontade ou tal desejo. E ela nunca desejou ser maior do que o próprio Jesus, como também é bem convencionado no meio do cristianismo. Jamais. E são textos que foram criados, desenvolvidos ao longo da história, que às vezes o povo não acordou para isso. A reforma nos ajudou muito, meus irmãos, a consertar muitos desses erros, e as confissões de fé que vieram após a reforma protestante são confissões de fé que corrigiram esse posicionamento nosso como filhos de Deus, adoradores de Deus, salvos por Cristo, sem intervenção de Maria no quesito de salvação ou de qualquer tipo de poder. Cristo se torna, ele cresce obediente a Deus, e a sua mãe também que o gerou, mas isso por testemunho, mas isso está plenamente sujeito à vontade do Pai. O Evangelho de João deixa isso muito claro. Quando adulto, a gente pode perceber no momento, eu estou falando isso porque é um questionamento que existe, meus irmãos, no meio cristão, e às vezes até os evangélicos não compreendem muito isso. Quando Jesus já está no seu ministério, chegam algumas pessoas e anunciam para ele, falam, avisa lá que a mãe deles, irmãos, está aqui fora. Mas ele está falando das coisas de Deus. E o que ele responde? Quando alguém diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te, lá em Mateus 12, 47 e 50, porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é fazer a vontade de uma pessoa. Vocês não vão ser realizados fazendo a vontade do pastor ou dos pastores, mas a vontade de Deus. Espera-se que preguemos e ensinemos a palavra de Deus, mas não só a vontade das pessoas. Ela se torna submissa a Deus e obediente ao Filho. Maria era uma mulher como qualquer outra, privilegiada, mas pecadora e carente da graça de Cristo, e que teve ainda outros filhos, que muitas vezes é questionado, são primos,
usa a palavra lá no grego que serve para filho e para primo. Mas, meus irmãos, às vezes a gente quer mudar a coerência dos textos. A coerência é que ela é mãe daqueles outros filhos, e não tia, né, daqueles outros filhos. Isso é para conservar a sua virgindade posterior. Não. José teve relacionamento com Maria e tiveram filhos depois que Jesus nasceu. E para tranquilizar Maria, bem no final, que Deus estava agindo de forma poderosa nessas palavras, estará agindo nessa missão, nesse preparo, o anjo lembra que Isabel, sua parente, já de idade muito avançada, estéril, ela estava grávida já de 6 meses de João Batista. Olha, Maria, a sua parente, Isabel, lembra? Sim, claro que eu lembro, né? Pois é, ela está grávida de 6 meses. Porque Deus, João é o precursor, e por ser precursor, João Batista, ele nasce antes, é óbvio. Até nisso. E esse texto de Lucas aí tem um paralelo, meus irmãos, falando do nascimento de João e de Jesus, que nós não estamos abordando aqui, e que é um paralelo que visa mostrar que o que acontece com Cristo de fato é algo maior. O grande de Cristo é maior que o grande de João Batista. João Batista, em certo momento, vai virar para Jesus e dizer que ele não tem nem possibilidade, né, de poder desatar as suas sandálias. Tal era a grandeza de Cristo diante dele. Então ele assegura a Maria que nela está se cumprindo a grande promessa de esperança anunciada por Deus antes da fundação do mundo. E que esperança, meus irmãos? E foi replicado também pelos profetas. Está se cumprindo. Está se cumprindo, Maria, em você, a promessa da redenção de Deus. Porque para Deus não existe promessa impossível de ser cumprida. O anjo diz para ela. O anjo diz isso para Sara e para Abraão. Isso vai ser repetido na Escritura. Meus irmãos, Ana experimentou essas coisas. Ana não podia ter filhos. Ana chorou diante de Deus, parecia até que ela estava bêbada. Os desígnios de Deus são fantásticos, maravilhosos. A forma como Deus faz as coisas. Então não se assuste, ou não duvide de Deus que está preparando uma eternidade para mim e para você, para aqueles que Ele ama, para aqueles que Ele redimiu em Cristo Jesus. Que isso vai se cumprir. Está muito próximo, com certeza, o seu cumprimento. Maria se curvou diante da vontade de Deus. Aqui está a tua serva, tua serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É uma expressão muito boa para nós usarmos diante de Deus rotineiramente. Ó Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Finalizando, meus irmãos, Jesus precisava vir ao mundo, e da maneira como ele veio, porque ele precisava cumprir as exigências de Deus por causa do nosso pecado. Precisava cumprir a justiça de Deus por causa da nossa queda, do nosso pecado, da nossa rebeldia. E ele vem do céu, se faz homem, e diferentemente do primeiro Adão, Jesus, esse segundo Adão, como Paulo descreve de forma muito clara em Romanos, especialmente em Romanos 5. Ele veio, meus irmãos, sem pecado, e ele pôde ir para a cruz como sacrifício, como Cordeiro de Deus, substitutivo, em meu lugar e em seu lugar. Ele pôde fazer isso. Todas as prerrogativas necessárias, preparadas e afirmadas por Deus em suas promessas, é cumprido em Cristo. E Deus usa pessoas que se curvam diante dele e participam desse processo pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Ele cumpre. Por isso ele é o nosso justificador, o nosso Salvador. Então o Natal de Cristo, ele deve nos levar a olhar para o Deus cheio de misericórdia, o Deus cheio de amor, cheio de bondade,
se manifesta nesse mundo pecador, não merecedor, mas é o Deus misericordioso e cheio de amor, que está se manifestando nesse mundo pecador. E Ele resgata um povo que será o seu povo eterno, dando a este povo uma eterna esperança. Louvado seja Deus por isso. Você já confiou nas promessas de Cristo? Mas se você ainda não confiou nessas promessas, esse é o tempo. As promessas de Deus em Cristo, de você confiar, para que a sua vida possa estar plenamente na mão do Cordeiro de Deus, o único que pode tirar o pecado do mundo, livrar você do seu pecado, livrar a mim do meu pecado, perdoar os meus pecados, como nós oramos agora há pouco aqui, pedindo perdão a Deus. Creia, porque o tempo é hoje, como diz Deus, o tempo, a oportunidade, ela é agora. Creia em Jesus Cristo e deixe Deus realmente conduzir a sua vida para a eternidade com Ele e não no inferno, lugar de sofrimento, para aqueles que não creem. Receba em Cristo a justiça de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas palavras de Gabriel a Maria. Elas já se cumpriram, ó Deus, plenamente. Ele já veio, já viveu no meio de nós, Ele já foi para a cruz, ó Deus. E ali, ó Senhor, Tu, ó Pai, de forma plena e completa, derrotaste Satanás com as suas misérias, com as suas ofertas de morte embrulhadas em papel de seda, perfumado, ó Deus, mas que no fim cheira a morte, fede, ó Deus. Obrigado, Deus, por tuas misericórdias, por se lembrar de nós. Agora, Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos e desejamos, ó Deus, ser servo do Senhor e fazer a tua vontade. Cumpra-se em nós também, ó Deus, a tua vontade, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem determinado para nós como teus servos. E aguardamos, ó Deus, com alegria no coração e paz, a promessa da redenção eterna. Temos certeza que se cumprirá, Deus, porque o Senhor é fiel. Bendito seja o Senhor, o Deus que nos salva e que enviou Jesus Cristo para nos resgatar da maldição do pecado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. À noite continuaremos fechando esse tempo com a mensagem também do Advento, às 18 horas. Venha e participe. Essa é a igreja que você está fazendo parte. Então, faça parte da igreja que você faz parte, né? E efetivamente. Deus abençoe.